Bom dia, tudo bem? Estamos estudando a Bíblia novamente, amigos, através da lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, ressurreição de Moisés. Depois de nós termos estudado pecado de Moisés parte 1, pecado de Moisés parte 2, a falta de fé de Moisés, a desobediência de Moisés, a fúria de Moisés, quando nós vimos nos outros dias. Ontem estudamos sobre a morte de Moisés e a bendita esperança que temos através da morte de Moisés, ou seja, hoje a ressurreição, e essa é a bendita esperança. Judas capítulo 1 e o verso 9 nos fala muito bem a respeito da ressurreição de Moisés. Moisés morreu na terra de Moabe e ninguém sabe exatamente o local exato da morte de Moisés. Mas a morte de Moisés se enquadra muito bem com Apocalipse capítulo 14, verso 13, que nos diz assim, que nos diz: bem-aventurados que morrem no Senhor. É isso mesmo. Moisés morreu no Senhor. Sabe, quando nós paramos e pensamos na morte de Moisés, Moisés foi um discípulo do Senhor. Moisés andou com Deus a vida toda. Judas capítulo 1, verso 9 nos diz o que aconteceu após a morte de Moisés. Judas 1, 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Ou seja, o próprio Jesus Cristo veio para Miguel, o próprio Jesus Cristo veio para lutar, brigar pelo corpo de Moisés. Mas quando nós paramos e pensamos, Moisés havia pecado e sobre algum aspecto, Moisés cometeu o mesmo pecado que Lúcifer. Lúcifer disse: subirei às mais altas nuvens, terei um trono, serei adorado. Lúcifer queria o lugar de Deus. E Moisés, naquele momento do pecado dele, ele também colocou-se como se estivesse usurpando o trono de Deus. Mas Moisés, um homem com o ministério todo voltado para as coisas de Deus, no final da sua vida, Moisés depende e teve a bendita esperança. A morte de Moisés, a lição menciona isso para nós, que foi antevista à cruz de Cristo para que Moisés pudesse ser ressuscitado. É isso mesmo. Todos aqueles rituais, tudo que ocorreu antes da morte de Cristo, que até o próprio Moisés sacrificou, até ele mesmo explicou como deveria ser no livro de Levíticos, no livro de Números, todos aqueles rituais indicavam a vinda de Cristo. E por intermédio de Moisés, que é o primeiro homem que nós sabemos que ressuscitou, foi antevista à vinda de Cristo. Só a cruz pode explicar tudo isto. Só a cruz de Cristo pode explicar que Moisés, um homem de Deus que caiu, pecou, errou, mas a cruz o resgatou. Amém? E esta é uma grande esperança. Pelos próprios méritos, Moisés errou. Pelos próprios méritos, Moisés não estaria salvo. Mas pelos méritos de Cristo na cruz, Moisés ressuscitou. E é isso que nós vemos e o que você está vendo na lição da Escola Sabatina de hoje, sabe? A cruz é a bendita esperança para mim e para você. Eu e você podemos errar, podemos cometer erros. Talvez eu esteja falando com alguém que tem cometido coisas que depois se arrepende, assim como foi com Moisés. Mas eu quero dizer para você, estamos aproximando no Natal. Não é para o Papai Noel que você vai olhar, é para a cruz de Cristo. Hoje, passe um dia especial com Deus, com uma certeza de que a cruz de Cristo perdoa cada um dos seus pecados. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja com a sua família. Eu quero orar com você. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, pela bendita esperança na cruz de Cristo. Que a mesma cruz que foi antevista por Moisés, que foi antevista para trazer a salvação a Moisés, seja a mesma cruz que vai trazer a salvação a cada um de nós. Que a cruz traga o perdão dos pecados de cada um dos teus filhos nesse dia, por Jesus. Amém.